Olá, gente querida. Hoje é terça-feira, na quinta semana do tempo comum. Nós estamos juntos para meditar o texto do Santo Evangelho desse dia. Eu agradeço a você por sua companhia, por sua fidelidade. Você que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube, Dom Paulo Jackson, ou por meio da Rádio Maria, ou ainda pelas plataformas de podcasts. O texto do Santo Evangelho desse dia é de Marcos, capítulo 7, versículos 1 a 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho. E seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito. Hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o que está em jogo na liturgia dessa terça-feira é exatamente a relação entre a tradição humana e o cumprimento da vontade de Deus. Jesus dá dois exemplos. O primeiro exemplo está vinculado às tradições humanas de higiene do sistema de pureza legal. Lavar as mãos, lavar jarras, lavar utensílios de cobre, tomar banho, lavar copos, vasilhas. Havia uma gama de regras ainda hoje. Se você for no Muro das Lamentações, em Jerusalém, bem no centro do pátio, está um local onde as pessoas podem lavar as mãos. Retira-se água de uma fonte
para lavar as mãos, porque tem a ver com a pureza ritual. O sistema de pureza legal de Israel é bastante rígido, desde os tempos antigos. Assim, estas tradições ligadas às abluções, aos banhos, às lavagens, seja a lavagem do próprio corpo todo, seja a lavagem das mãos, seja a lavagem de copos, jarras, vasilhas e outros utensílios. Isso é bastante forte na tradição litúrgica de Israel. Jesus, então, é abordado pelos fariseus e pelos mestres da lei. Isso está nos versículos 5 a 8. E por que eles enfrentam Jesus? Eles então perguntam: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Aparentemente é uma pergunta que é uma sinuca de bico. Aparentemente não tem resposta. Jesus sai citando outra passagem da Escritura. Pois é, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos meramente humanos. Qual é a grande acusação de Jesus? As elites de Israel, os escribas e doutores da lei, abandonaram o mandamento de Deus, abandonaram completamente a lei do Senhor para seguir simplesmente as suas tradições meramente humanas. E isso não pode ser admitido, nem é permitido segundo a lei mosaica. O terceiro bloco da argumentação de Jesus está nos versículos 9 a 13. Para explicitar como é que os judeus anulam a palavra de Deus para se entregar a guardar as tradições meramente humanas, porque isso dá dinheiro. Em muitos santuários, em muitas sinagogas, as pessoas faziam doações e deixavam grandes somas, grandes contribuições financeiras. Pois bem, os doutores da lei e os fariseus, muitos que têm pais idosos, na velhice, o pai só espera o cuidado do filho. Pela tradição bíblica, o mandamento: honra teu pai e tua mãe, honra teu pai e tua mãe. Este mandamento, na verdade, significa: cuida do teu pai na velhice e ele cuidará de ti, entregando-te a herança. Jesus diz: vocês sabem muito bem como anular o mandamento de Deus, exatamente para vivenciar, guardar tradições meramente humanas. Vocês dizem: olha, isso é corban, o dinheiro que eu tinha ou teria para cuidar dos meus pais na velhice, eu não posso mais fazer isso. Esse dinheiro agora é corban, isto é, dinheiro consagrado a Deus no templo. Jesus então questiona duramente os fariseus e doutores da lei. Vocês sabem muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar as tradições humanas. Essa é a acusação de Jesus. O sistema de pureza legal, como está no livro do Levítico, é importante? É. Sobretudo quando Israel morava no deserto. No deserto não há grandes possibilidades de lavar as mãos, de higienizá-las. Por isso que é tão importante cuidar para que não haja a transmissão de doenças. Já que não há tanta possibilidade real de higienização das mãos, por isso é tão fundamental priorizar aquilo que está na palavra de Deus. O problema é que o farisaísmo adotou uma postura de supervalorizar aquilo que dizem os chefes dos fariseus e a negar
toda e qualquer outra interpretação da Sagrada Escritura que não seja a interpretação farisaica. O Evangelho de Mateus, por exemplo, foi escrito para dizer aos fariseus que o farisaísmo, isto é, este modo concreto de interpretar a Sagrada Escritura, não é o único modo possível. Como vai ser para o futuro, não se sabe ao certo. O importante é que não se renegue aquilo que é palavra de Deus para seguir meramente uma tradição humana. A ciência, a pesquisa científica, estas coisas são fundamentais e nós não podemos negá-las. Um abraço a você, meu irmão. Um abraço a você, minha irmã. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.